Saiu a exoneração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele que, enfim, vazou agora no fim da tarde uma carta, né, que ele teria encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro, destacando ali todos os trabalhos conduzidos por ele aí nos últimos tempos na pasta, destacando que foi alvo aí desde o último dia 21 de uma série de suspeitas levantadas pela imprensa, mas que antes disso já tinha levantado as mesmas suspeitas e encaminhado a CGU suspeitas contra esse assessor que ele teria no Ministério da Educação, que está disposto a abrir o jogo, colocar ali a coisa na mesa, explicar tudo direitinho e que, se tudo der certo, voltará, Cláudio Humberto. É o seguinte, ele fez o que tinha de ser feito mesmo, né? Foi inclusive o que nós todos, né, recomendamos. Hoje eu enfatizei isso no Urgente logo cedo, porque o ministro, todas as informações dão conta de que se trata de um sujeito decente, sólida formação moral, ética, pastor presbiteriano há 40 anos, né? Não é pastor de uma igrejinha qualquer dessas que catam moeda, né? Que algumas igrejinhas dessas mercantilistas. Então, não, ele é um homem de boa reputação. Mas o problema é que do homem público se espera não apenas que ele o seja, né, que seja alguém decente, mas que pareça também decente. A gravação ou as gravações que acabaram sendo divulgadas e também outras denúncias de prefeito, isso fez ali um bololô, né, fez ali uma mistureba que acabou demonstrando uma evidência ou evidências de que o ministro pode ter, por exemplo, cometido não um crime de corrupção, mas no mínimo ele se comportou de maneira leniente em relação a isso, né? Então, assim, marcar uma ida ao Senado numa quinta-feira foi exatamente o que eu disse hoje, né? Ir lá para se explicar, etc. Ele ia ser esculhambado, ia ser alvo, como estava sendo, de críticas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E depois de prestar os esclarecimentos, não ia adiantar coisíssima nenhuma, porque a mídia, por exemplo, é francamente hostil ao governo. Então ia dar mais atenção às humilhações, aos ataques da oposição durante o depoimento dele, do que a defesa que ele apresentasse, ou do que mesmo a defesa que fosse feita pelos aliados do governo. Então, assim, é um tipo da coisa inútil, né? E por isso, a gente falando, até o Schiller também defendeu essa ideia de que o ministro estava sangrando no meio da rua, né? Eu usaria uma outra expressão, que ele virou também uma figura, um fio desencapado no governo, né? É alguém que merece a confiança do presidente, o presidente reiterou essa confiança, foi legal, etc., para ele, fez um afago, digamos assim, ao ministro e à sua família, mas assim, até em razão desse gesto do presidente, o ministro deveria persistir ou insistir na sua própria saída, né? E vazar de uma vez por todas. Essa em resumo, foi a ideia que eu defendi no Gente mais cedo, e o ministro acabou fazendo exatamente isso. Eu acho que é bom para ele, é bom para a família e é bom para o governo, é bom para o presidente, é bom para todo mundo, né? Que, afinal de contas, ele saia de cena até para favorecer melhor para favorecer mesmo a uma investigação tão rápida quanto eficiente. É o que se espera. Se eventualmente ele for isentado, ele poderá até retornar ao cargo, como disse, né? Mas ele não volta. Definitivamente ele não volta. O presidente apostou demasiado nele, né? Falou e colocava a cara no fogo, né? Ou a mão no fogo, sei lá o quê, pelo ministro da Educação. Eu acho que o ministro, enfim, não acabou roendo a corda, não aguentou a pressão. Eu acho que ele fez bem em se comportar dessa maneira, renunciando. Mas, olha, ele não volta mesmo, viu? Tá fora em definitivo, porque o presidente não vai agora nomear alguém para depois destituir daqui a alguns meses, quando isso ficar esclarecido, e se ficar esclarecido, né? Além do mais, se o presidente for reeleito, a partir de janeiro é outro governo, outras caras, e inclusive na área da educação, seja qual for o ministro a ser escolhido agora. E ao que tudo indica,
página virada mesmo, Lana, agora fica a expectativa do perfil que terá o próximo ministro da Educação ao longo deste ano de governo Bolsonaro, né? Nesse primeiro mandato, caso o presidente seja reeleito. Como o Cláudio falou, é bem provável que ano que vem a gente tenha caras novas no governo e aí um novo perfil de esplanada aí pelos outros 4 anos, né? Exatamente, Cris. Nesse momento, o que deve acontecer em Brasília com esse troca-troca, não só com a queda do ministro Milton Ribeiro, mas é uma fila de secretários executivos assumindo o cargo, né? Eu estava fazendo essa apuração agora há pouco, se a gente teria alguma surpresa nas indicações dos substitutos dos ministros que vão deixar os cargos agora para concorrer nas próximas eleições, e provavelmente não. Inclusive, mais cedo teve um desmentido, né, sobre a possibilidade de Luiz Carlos Reins assumir o Ministério da Agricultura no lugar de Tereza Cristina, que vai concorrer ao Senado para Mato Grosso do Sul, e o secretário executivo também deve ficar no cargo nesse caso. Mas falando especificamente do Milton Ribeiro, acho que essa é uma constatação. A bancada evangélica não defendeu, ninguém defendeu, inclusive no último capítulo da novela, que foram as Bíblias que o jornal Estadão publicou, teve acesso à informação de um material que foi publicado com Bíblias com foto do ministro, e o líder da bancada evangélica, o Sóstenes Cavalcante, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica, criticou o Milton Ribeiro pelo fato do ministério ter distribuído exemplares de Bíblia com foto do ministro. Diz que é vergonhoso. O Marcos Feliciano também saiu nas redes sociais criticando especificamente esse último capítulo da novela, né? Estava rendendo muito e ninguém estava defendendo o Milton Ribeiro. Ele foi realmente abandonado, completamente abandonado, com exceção, clara, do presidente Jair Bolsonaro, que disse que colocaria a cara no fogo por ele. Mas foi abandonado pelo governo, de maneira geral, e não tinha sustentação para continuar no cargo, mesmo com as investigações em andamento. O que eles cogitavam era a possibilidade de um afastamento, mas decidiram por uma exoneração a pedido. Foi assim que foi a carta que você citou, que o rascunho da carta circulou pouco antes da exoneração ser oficialmente publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Então, 4h40 da tarde foi formalizado, ele realmente deixa o cargo a pedido. Quem assume é o secretário executivo, o Vitor Godoy, que vai ficar, por enquanto, tocando o Ministério da Educação. Já foi do governo do Distrito Federal, se não me engano, mas já conhece a pasta e vai assumir a responsabilidade por enquanto. É um caso muito, muito difícil de ser enfrentado mesmo, Cris, porque uma fonte me disse que áudio é complicado, é batom na cueca, foi a expressão que ele usou. Muito difícil quando vaza um áudio citando um áudio do próprio ministro falando em nome de uma pessoa que está sendo acusada de pedir propina para marcar reuniões do Ministério da Educação, para liberar recursos do bilionário Fundo Nacional da Educação. Então, é um caso que foi se enrolando e de maneira muito rápida e precisa ser apurado, por isso a Procuradoria-Geral da República abriu a investigação, que vai investigar a fundo o que acontece nesse caso, para saber quem deve ser responsabilizado, se realmente foi aberto um balcão de negócios dentro do Ministério da Educação, se havia um gabinete paralelo para conseguir acesso a verbas, se esses pastores, 2 pastores que estão envolvidos nessa denúncia, se eles estavam realmente pedindo propina para garantir a liberação de verbas da educação, Cris. Uma semana durou essa história do Milton Ribeiro. As investigações agora, claro, continuam e como a gente defende aqui, que sejam feitas mesmo, e a gente vai acompanhar. E claro, quando tivermos o resultado dessas investigações, também vamos dar o destaque que nós demos quando surgem as denúncias, né? Que também tem que ser dado também todo esse direito também a quem é acusado, se ele for condenado ou não, né? For considerado culpado ou não. A gente vai continuar acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Oi, Lana. Acaba de ser publicado, então, na rede social do próprio, agora ex-ministro Milton Ribeiro, uma carta: dirijo-me a todos os estudantes, diz Milton Ribeiro, profissionais da educação, servidores e demais cidadãos brasileiros. Desde o dia 21 de março, minha vida sofreu uma grande transformação. Com as notícias veiculadas sobre irregularidades no Ministério da Educação, tenho plena convicção de que jamais pratiquei qualquer ato de gestão que não fosse pautado pela legalidade, pela probidade. E aí se defende
O rascunho era muito parecido, portanto, com esta carta que acaba de ser publicada, ele formalizando ali pelas redes sociais, falando que vai provar a inocência. Isso, ele fala em provar a inocência e voltar ao governo, como no rascunho, Cris. Então, agora é oficial também por parte do ministro, publicada a carta nas redes sociais do ministro, do agora ex-ministro Milton Ribeiro.